Olá, deixa eu compartilhar com vocês uma mensagem que nós pregamos nesta Páscoa que passou esses dias, sobre Jesus ressuscitou. E como Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 15, se prega que Cristo ressuscitou, mas muitas vezes se vive como nós não iremos ressuscitar. E Paulo então conclui dizendo que se nossa vida consistir somente as coisas desse mundo, somos as pessoas mais infelizes de todos os homens. Repare bem se não é muitas vezes assim. Nós pregamos uma coisa, vivemos outra e acabamos sentindo outra coisa. Na verdade, não existe uma sincronia, porque veja bem, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E por que muitas vezes há um conflito dentro de nós quando nós pensamos alguma coisa, desejamos outra e acabamos fazendo outra coisa ainda diferente? Porque não há harmonia nessas três nossas partes. Porque assim como Deus é triuno, nós também somos um ser trino. E o problema está muitas vezes, como Paulo mesmo disse, se a nossa vida se consiste somente as coisas desse mundo, ou seja, as coisas do corpo, e não damos valor à alma e ao espírito, nós realmente vamos viver sempre ansiosos e desequilibrados, Não vai haver harmonia, não vai haver equilíbrio. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele acaba dominando muitas vezes sobre as outras duas partes e não damos tanto valor. Veja se não é assim muitas vezes em nossa vida. Nós nos preocupamos em nossos prazeres, procuramos o nosso lazer, procuramos o nosso trabalho, se sacrificar, vencer, conquistar. Tudo essas coisas muitas vezes está ligado a simplesmente o nosso corpo, e não a nossa alma. Veja bem, e para então haver equilíbrio, claro que um tem que diminuir para os outros dois conseguirem se equilibrar. E Paulo fala assim muitas vezes na Bíblia que esse corpo, esse velho homem, ele deve morrer. Nós temos que negar a nossa carne, nosso corpo. Mas em que sentido? Não nos prejudicar, fazer mal a esse corpo, aos nossos desejos, ao nosso ego. Muito pelo contrário, o Espírito ama esse corpo. O corpo é o santuário de Deus, Mas no sentido de negar muitas vezes como nós vemos o mundo. Se nós vemos através desse corpo, simplesmente através das coisas do ego, ela deve realmente, nós temos que negá-lo. É isso que significa matar, é negar. Por exemplo, pelo nosso corpo, nós temos os nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar, e olfato. Por esses sentidos, nós concebemos o mundo que está em nosso redor, o mundo que nós vivemos, quem nós somos, a partir desse mundo. Mas eles são limitados, esses sentidos. Por quê? Por exemplo, você pode ver o mundo, você pode se comunicar com o mundo falando, ouvindo, pode receber a comunicação desse mundo, pode se comunicar, mas ainda assim ele não define quem é você. Você é muito mais que isso, você sabe disso. Você se olha no espelho e quantas vezes você se vê assim e diz: eu não sou essa pessoa que está aí. Você se escuta um áudio, um vídeo, quando manda um áudio para um amigo, depois você escuta e pensa assim, as palavras são tão limitadas, você não conseguiu transmitir o que você queria. Você pode se sentir, se tocar, mas ainda assim você sabe que é muito mais que esse corpo, a qual o seu espírito, a sua alma habita. Então é preciso perceber que esses sentidos sempre, os nossos sentidos sensoriais, sempre é para perceber o mundo que está fora. Nunca, jamais esses sentidos permitirão e conseguirão enxergar o que há dentro de nós, certo? Então muitas vezes você tem que começar a desenvolver outros dons, outros sentidos que Deus nos dá. Por exemplo, a imaginação, a intuição, a fé, o amor, certo? Essas coisas não podem nem ser explicadas direito, quanto mais sentidos percebidos por esses sentidos. E é muito interessante, quando nós percebemos isto e conseguimos desenvolver essa prática de voltar para dentro de nós mesmos. O mundo está cheio de pessoas ansiosas, doentes, deprimidas, procurando até o conhecimento em muitas formas,
tentando preencher esse vazio que existe dentro de nós, procurando se entender, se conhecer e haver harmonia, equilíbrio com tudo. Isso só vai acontecer quando nós nos reconhecemos que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos, não só após a morte, quando Deus nos chamar, mas a cada dia, a cada recomeço. Nós devemos nos reconhecer, nos reavaliar. Precisamos morrer e ressuscitar todos os dias, começar tudo de novo, né? Eu não sou isso que aparece na frente do espelho, que eu escuto, que me fala. Eu sou muito mais que isso. E a prova disso é Jesus, que deu a vida por nós para que a nossa vida se renove nele. Nessa esperança que Deus quer criar em nós, nos incentivar a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer, né, que nós somos criaturas amadas. Se olhe, né, tenha coragem de fazer essa viagem para dentro de si. E Deus vai te ajudar nesse caminho. Não é fácil, né? Muitas vezes nós fugimos disso. Mas aí que está o segredo, aí que está a grande bênção e a alegria da ressurreição, da vida, que tudo isso Deus fez por nós para que a nossa vida seja plena neste mundo e na eternidade. Amém.